Eu vou colocar aqui de uma forma geral um roteiro de como fazer o seu prontuário, mas você pode fazer do seu jeito, desde que tenha os dados do paciente e a evolução da forma correta. Faz uma página com o seu logo, se você tiver, com o seu nome, com o rodapé, com o nome da clínica. Se você precisar imprimir, ou se o paciente solicitar, tá uma coisa organizada. Isso mostra cuidado, né? Que você tem um cuidado com a sua profissão, você tem um cuidado com esse paciente. Então, isso é importante. E em tudo que você for fazer, é muito importante, é obrigatório, na verdade, você ter que tenha o seu nome e o seu CRP. Então, faça de uma forma organizada, estruturada, bonitinho, porque isso passa uma boa impressão, gera mais credibilidade para as pessoas, para os seus pacientes. Mas o que deve conter? As informações básicas do paciente nessa primeira folha, que é nome, data de nascimento, idade, CPF, que é importante você colocar porque você vai precisar para fazer o seu imposto de renda. Você pode colocar também a escolaridade, é opcional, né? Qual tipo de graduação esse paciente tem, qual curso ele fez, isso também é a seu critério. Nome do responsável, no caso ser menor de idade, telefone, endereço, e-mail, quem solicitou a terapia para esse paciente, se foi espontâneo, se foi indicação, se foi o médico, se foi a escola, se foi a família que acha que ele precisa, se ele toma medicamento, qual medicamento ele toma, qual motivo ele procurou ajuda psicológica, isso tem que conter no prontuário. Qual o objetivo da terapia? O motivo ele veio porque está agressivo na escola. E qual é o objetivo da terapia? Eu quero que ele melhore a controlar a agressividade para que ele fique socialmente melhor. Então, você precisa colocar também um objetivo. Encaminhamento, se houver, se você encaminhar para o neuropediatra, para avaliação neuropsicológica, se você encaminhar para o neurologista, para o fonoaudiólogo, então todo encaminhamento que você fizer desse paciente, você anota aqui na folha de rosto também. Você vai anotar também um resumo, os principais tópicos, assuntos que você achar relevante da entrevista inicial ou anamnese. No meu caso, eu uso a anamnese infantil, que eu detalho bem o histórico de vida da criança, e aí eu pego os principais pontos que eu acredito que pode influenciar no comportamento de agora, que pode influenciar no processo, que vai me ajudar a complementar, a compreender esse caso. E aí eu faço um resumo da anamnese. No seu caso, se você atender adulto, então é um resumo da entrevista inicial. E aí você vai colocar o resumo aqui no prontuário. Eu coloco assim, anamnese. Aí eu coloco um parágrafo, 2, eu não sei delimitar bem, mas assim, eu pego o que foi importante, eu coloco aqui. E aí, a partir disso, você vai fazer o histórico das sessões, com a data da sessão que foi realizada, um resumo dessa sessão em tópicos, né? Qual o tema dessa sessão, o objetivo da sessão, qual o seu objetivo naquela sessão? Ele trouxe o tema ansiedade? Qual é o meu objetivo nessa sessão? Ele está com dificuldade de estudar para o concurso. Então, o objetivo dessa sessão é auxiliar, ensinar estratégia para que ele consiga controlar a ansiedade na hora de estudar. Então, esse foi o objetivo nessa sessão. Qual a técnica que você usou? Eu usei relaxamento condicionativo, relaxamento corporal, sei lá os nomes de relaxamento, aí você vai colocar aqui. O histórico do paciente, pode ser, se der na primeira folha, pode continuar, se não, passa para a segunda folha, mas o histórico dele que deve conter todo o histórico que você acha que na vida dele foi relevante, que você pode perguntar o que na sua vida foi relevante, que você acredita que seja importante você me contar. E aí você vai anotar essas informações aqui. História familiar, e aí você vai investigar a partir da demanda inicial trazida.
Se ele tem um diagnóstico, talvez você precise investigar se tem mais casos na família. Então, esse histórico familiar que tem relação com aquilo que você quer perguntar. Qual a profissão dessa pessoa? Como ele se relaciona? Amizades, relações amorosas, tudo que fizer sentido ali naquele momento, você vai anotando. A história de vida, né? De momentos significativos. Às vezes, nascimento de filho, casamento, perda de alguém. Então, tudo isso é importante também você anotar no prontuário. A sua avaliação inicial de como você percebeu de forma técnica, não de subjetividade, aquilo que as impressões coletadas a partir daquilo que ele falou. Então, você vai anotar a primeira consulta ou a avaliação, incluindo as informações que você coletou na entrevista inicial, mais as suas impressões que você teve em relação àquela história ou aquele, às vezes, um diagnóstico. Vem com um diagnóstico e você pensa, nossa, mas qual a impressão que eu tive? De que é uma pessoa centrada, de que ela sabe lidar com aquela situação. Então, essa é a impressão a partir daquilo que você observou. Nada que seja subjetivo e que não tenha um sentido. Aí sim você pode anotar no prontuário. Diagnóstico é importante você anotar se ele já vem com um diagnóstico de outro profissional, de um psiquiatra, se ele toma medicamento, se ele faz acompanhamento com o médico, qual o nome do médico, se ele tiver o contato desse médico para você entrar em contato. Então, anota todas essas informações também nesse tópico de diagnóstico. Plano de tratamento. Gente, isso aqui é fundamental para o desenvolvimento desse paciente. Se você não traça um plano de tratamento, como que você vai ajudá-lo a alcançar o objetivo? Então, se a entrevista inicial, o objetivo dele é melhorar a ansiedade, o que você pode traçar de estratégia na sua abordagem, na sua área de atuação? Quais as técnicas você acredita que pode funcionar com esse paciente? E isso deve ser conversado com o paciente, vocês vão decidir juntos. Então, você vai explicar como é cientificamente a técnica, como ela vai funcionar, como ela vai agir. E se mesmo assim o paciente falar que não se sente confortável, tudo bem, você vai procurar uma nova técnica. Por isso que deve ser um plano de tratamento traçado junto com o paciente. Porque se ele não for a favor da técnica, você não vai fazer. E aí você tem que achar um plano B de uma outra intervenção que você faça e que pode ajudar esse paciente. Se você não souber ali na primeira sessão, você fala, não, eu vou pesquisar outras técnicas então, e aí na próxima sessão a gente conversa. Aí sim, você traça um plano de tratamento junto com esse paciente. Então, incluir quais as técnicas você vai utilizar, como vai ser esse processo, explicar muito bem, né, como vai ser a evolução, que você não pode prometer tempo, e aí isso no contrato deve ser muito bem detalhado, que também deve ser falado na primeira sessão, na segunda, vai depender do tempo que você utilizou para fazer essa entrevista inicial. É um registro da sessão, você vai fazer um resumo da sessão por tópicos que sejam importantes, você lembrar depois. Qual a estratégia terapêutica que você usou, qual a intervenção que você utilizou naquela sessão, qual o progresso do paciente, qual foi a adesão, qual foi a receptividade, se ele conseguiu fazer ou não a técnica, quais as reações emocionais relevantes para aquela sessão específica, anota a data e o número da sessão. Por exemplo, depois que fez a entrevista inicial, primeira sessão, que você for registrar, primeira sessão, a data da sessão. E aí, você vai seguindo essa sequência para você ter uma noção de quantas sessões você já fez e que ainda não teve progresso. Porque se você só colocar as datas, você não vai saber não vai ter a noção de quantas sessões esse paciente já fez. E isso pode te atrapalhar, às vezes, a não traçar um plano de tratamento mais eficaz, porque você não está vendo ali a evolução dele. E essa sequência faz muita diferença. Nossa, hoje já é a 10ª sessão e ele continua trazendo o mesmo tema, tá errado, eu preciso mudar.
Viu qual é o sentido de anotar a sequência? Testes e avaliação, é importante você registrar. Registrar se teve, se você sugeriu uma avaliação, se você solicitou, se ele já veio com avaliação, anota aqui. Se você mesmo aplica alguma avaliação, algum teste, eu às vezes aplico o HTP para ter uma noção geral, claro que ele não está avaliando, porque uma ferramenta sozinha não vai avaliar, mas é para eu ter uma noção, dependendo da idade da criança. E essa avaliação eu também registro no prontuário e guardo no arquivo desse paciente. Uma outra coisa é a evolução do paciente. Você vai registrar se teve mudança, se teve progresso, qual o desafio que esse paciente enfrentou, se já tem muito tempo com falta de progresso, de falta de evolução, né? Quais os ajustes que você precisa fazer, já que ele não está tendo resultado. Então, você vai fazer todas essas anotações para comparar a evolução desse paciente. O nono tópico aqui que eu anotei, que é importante, que é o consentimento informado. Isso aqui é raríssimo alguém fazer, que assim, pelo menos das pessoas que eu convivo, que eu conheço, que é o consentimento informado. É você ter um documento ali escrito, explicando como vai ser o processo terapêutico, sobre os objetivos que você tem, quais os métodos que você vai usar, sobre os riscos de não ter resultado, né, que depende também do processo, do desenvolvimento do paciente, sobre os benefícios que ele pode ter com a terapia e falar também sobre a confidencialidade, sobre o sigilo, fazer esse documento e o paciente assinar e você guardar uma cópia. Por que isso? Porque se algum dia o paciente quiser, nossa, mas eu já fiz tantas coisas e eu não tive evolução, quiser te culpar de alguma coisa, fala, olha, você estava ciente de que não depende, não tem como eu te prometer um resultado, depende do processo, depende do método, se você aderiu ou não. Isso pode te resguardar em algum momento, mas eu acredito que muitos pacientes não fazem isso porque melhora e aí ele tem alta, vai embora, ele vai ficar feliz e não vai ficar correndo atrás de documento que assinou, né? Qual é o melhor momento para fazer o prontuário? É agora, é urgente, porque só assim você vai conquistar melhores resultados enquanto profissional, você vai se tornar um melhor profissional e vai ganhar mais.